Olá, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Filho de peixe? Peixinho é. Tal pai, tal filho. Quero te trazer essa reflexão hoje. Se o filho é semelhante ao pai, por que então que a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus e nós não parecemos nem um pouco com o pai? A grande maioria de nós. Por que nós somos filhos de um Deus tão grande, tão poderoso e a nossa vida reflete nada de poder? Reflete nada daquilo que o nosso pai é. O filho do peixe não é o peixinho? E tal pai e tal filho? E por que é que Deus é um Deus poderoso e a nossa vida às vezes não manifesta poder algum? Lá em Salmo 82:6 vai dizer assim, que nós somos deuses, filhos do Deus Altíssimo. A Bíblia está afirmando que você é Deus, filho de Deus Altíssimo. Lá em Salmo 8, no versículo 4, vai falar assim, que você foi feito um pouco menor do que os anjos, mas de poder e glória você foi coroado. Mas, a palavra mas denota, ele foi feito pequeno, mas o tamanho dele não é documento, o tamanho dele não vai dizer o poder dele. Ou seja, mas ele é muito mais poderoso que o anjo. Então, a palavra vai mostrar que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos, mas de poder e glória nós fomos coroados. Então, nós somos deuses, filhos do Deus Altíssimo. O que eu quero te trazer reflexão com isso? É porque lá em João 1,12 fala assim, que todos que aceitaram a Cristo e receberam e creram no nome de Cristo, têm o direito de se tornar filho de Deus. Porém, a grande maioria de nós aceitou a Cristo, se tornou filho de Deus, mas não está, como diz o ditado, tal pai e tal filho. A sua vida não representa o que seu pai é. Você não tem sido, nós, no caso, não temos sido como o nosso pai é. Eu estou aqui rindo, mas é um fato triste, na verdade. É um ponto que nós deveríamos ter indignação por ter um pai tão poderoso e viver com uma vida tão pequena. Porque Jesus, quando ele veio na terra, o que ele veio fazer? Ele veio para manifestar a vontade do pai. Ou seja, eu sou filho de Deus e vou mostrar com vocês como age um filho de Deus. Ele chegava diante do vento e vento, pare. Ele chegava diante do mar e andava sobre o mar. Jesus chegava diante de um morto e falava, levante-se. Ele chegava diante de um doente e falava com o doente, você está curado. Ele fazia o papel de um filho de Deus. Ou seja, tal pai, tal filho. Jesus fazia semelhante ao que era o pai. Poxa, mas se ele fazia semelhante e fez discípulos quer dizer alunos, é óbvio que é possível que todos os alunos façam o mesmo, que sejam filhos de Deus de verdade. Mas a grande verdade é que pouquíssimas pessoas acreditam que são filhos de Deus e outras sequer. E o número é muito menor daqueles que vivem como filhos de Deus de verdade. Se a gente for olhar os apóstolos, eles se tornaram filhos, pois começaram a fazer as mesmas coisas que Jesus. Isso sim, eu digo sinais, prodígios, milagres. E o amor que fluía deles era semelhante ao amor de Jesus. O amor do Pai. Isso é um pouco revoltante, porque a Bíblia nos chamou para ser embaixadores aqui na terra, ou seja, para trazer o reino de Deus aqui na terra, mas, para ser honesto, a grande maioria das pessoas tem vivido como bons cidadãos. Deus não te chamou para ser bom cidadão, para ser uma pessoa exemplar na sociedade. Isso é muito pouco para o que Ele te chamou. É muito pouco. Deus não te chamou para você ser bom cidadão. Isso é mais do que a obrigação de quem vive na terra. Ele te chamou para ser filho de Deus. Ou seja, para representar um reino muito superior a essa terra a qual nós vivemos. Mas só que nós
aceitamos viver conforme essa terra dita. Porque se nós somos filhos de Deus, a nossa pátria é no céu, ou seja, o país, a pátria de onde nós viemos, que é o céu, lá não tem dor, não tem pranto, não tem maldição, não tem guerra, não tem ciúme, não tem maldade, não tem morte, lá não tem nada de mal. Só que as nossas vidas insistem em ficar aqui. Lá no céu não tem doença, mas alguém fala com você que você está doente, você concorda. Lá no céu não tem pobreza, mas você concorda em viver na miséria, porque aqui na terra está todo mundo na miséria. Os filhos de Deus lá do céu, nenhum vive sofrendo moléstia, afronta, nada, porque ele é o juiz e lá não tem injustiça. Mas você adora, mas você conforma com viver uma injustiça, porque aqui na terra todo mundo vive uma injustiça. É aceitável que você seja filho de Deus e viva como um filho de um escravo, como um filho aqui da terra. Você não tem sido nada mais do que um humano. Tal pai, tal filho. Reflita sobre isso, reflita sobre isso. Isso que eu quero trazer é uma mensagem de reflexão, mas de indignação. Mude o modo de pensar. Por que Deus mandou o Espírito Santo? Para que você pudesse pensar como Deus. Esse é o que está em Coríntios 2:16, se não me falha a memória. Que nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Se você pensa como Cristo, você é capaz de fazer o que ele fazia. Porque eu penso assim, se eu penso como um médico, eu tenho a capacidade mental de um médico, eu consigo fazer tudo que ele faz. Porque toda a sabedoria de um médico não está na mente. Se eu penso como um mecânico, eu consigo resolver tantos problemas quanto o mecânico. Se eu penso como Deus, eu consigo fazer tanto quanto ele, porque eu sei como resolver tais problemas. Se eu penso como um arquiteto, eu consigo projetar e fazer tudo o que um arquiteto faz, porque a minha mente é tão inteligente para resolver tais problemas quanto a dele. E se eu penso como Deus, eu consigo fazer. Deus, ele tinha o Espírito, Jesus Cristo tinha o Espírito de Deus, e por isso que ele fazia as mesmas coisas que Deus. Ele curava como Deus curava. Ele cura, na verdade, como Deus cura. Ei, reflita nisso. Você precisa da mente de Deus, de pensar como Deus. Então receba o Espírito dele, seja de fato filho de Deus, e não seja um filho, um bom cidadão apenas, um religioso. Mude o seu modo de pensar e pense como Deus. Eu te convido para um caminho novo. Vem para uma fé inteligente. Vem a ser uma pessoa inteligente que exercita a fé. Em nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito e da mente de Deus, para que você possa ser tanto quanto é o seu Pai. Como diz em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imite seu pai. Seja o filho amado dele. Hoje, em nome de Jesus. Que Deus faça de você uma bênção.